ajustar aqui a luminosidade do vídeo. Se a câmera do celular parar de tremer, eu começo. E antes que você venha me perguntar, não, eu não tenho frio. Eu estou usando isso aqui pra tampar a minha espinha da testa, porque senão é bem possível que você não vá prestar atenção no que eu tô falando. Não é um furúnculo, tá? É só uma espinha. Eu botei até um band-aid pra que não bata o sol e depois não fique manchado. Oi, tudo bem com você? Espero que sim, porque hoje eu vou falar sobre um filme, ao mesmo tempo que eu vou falar um pouco sobre uma experiência pessoal. Como se fosse um desabafo. Mas também, ao mesmo tempo, a gente vai analisar um pouquinho do que se trata Whiplash. Whiplash é o primeiro filme do Damien Chazelle. E você vê o que ele fez com esse primeiro filme, tendo um orçamento tão reduzido, é algo impressionante. Ele não tem cenários extravagantes, ele não tem um elenco recheado de estrelas. Você só precisa de atores talentosos e comprometidos com o projeto e uma história muito bem construída para fazer com que o filme chegue à excelência. Tem muitos pontos positivos sobre esse filme. E também a forma como eles trabalharam a luz nesse filme é incrível. É um alto contraste em quase todo o filme, principalmente quando está o grande, o maravilhoso Fletcher. Muitas vezes como se estivesse se destacando no meio da escuridão. Eu acho isso genial. E você não precisa de muito dinheiro pra fazer com que esse filme funcione. Não estou conjugando bem os verbos. E a minha dicção também não está ajudando, então por favor, me perdoem. Eu também não tenho roteiro, então as coisas vão saindo de acordo com o que o meu coração vai pedindo. Então, se você achar que tem alguma coisa que é incoerente aqui, é por isso. Você pode me julgar, mas tá justificado. Ao mesmo tempo que não, porque eu podia muito bem fazer um roteiro. O filme ele tem muitas qualidades técnicas também, apesar do baixo orçamento. Mas o interessante mesmo de tudo isso é a história. Eu tô falando, e não tô explicando do que se trata o Whiplash. E eu vou te avisando. Talvez eu conte algum spoiler. Então, alerta, spoiler. Já tá avisado. Quem avisa é amigo. O Newman é um estudante que entra numa das universidades mais conceituadas do país no âmbito musical. Ele quer ser famoso. Não basta com ele ser um grande baterista, não. Ele quer ser o baterista. Ele quer ser uma lenda. E ele entra nessa escola já sabendo que tem um cara lá que tem uma certa fama que não é das melhores, que é o tal do Fletcher. O Fletcher, ele tem métodos pouco ortodoxos para tirar a melhor performance dos seus estudantes. O que eu quero dizer com pouco ortodoxos? Tudo que você possa imaginar de ruim. Humilhação, agressão física, exploração, fazer com que os alunos cheguem até exaustão para alcançar performances incríveis. O Fletcher e o Newman, ele buscam a mesma coisa, perfeição. Aí é que vem o primeiro ponto do filme. Existe perfeição? Não existe. Pode ser que exista perfeição dentro da mente do Newman, dentro da mente do Fletcher, mas será que é possível alcançar? O Fletcher, ele tem algo que o Newman quer muito, um nome, ele tem reconhecimento. Trabalhando no teu âmbito de trabalho, gostaria de ser reconhecido pela sua qualidade? Por ser um grande profissional? Todo mundo quer isso, todo mundo quer um nome. E o Newman não é diferente de ninguém. O negócio é que ele busca isso com veemência. Ele vai treinar, ele vai passar a madrugada, vai ficar ouvindo música, praticando até a mão dele sangrar. Então ele realmente quer isso com todo o coração dele. Ele vai dedicar toda a sua vida a isso, a ponto de sacrificar um relacionamento com uma das poucas pessoas fora da família dele que tem interesse nele. Ou seja, ele não se importa em sacrificar a vida dele em prol de ter um nome. Isso é muito importante pra ele. Ele tá na escola mais conceituada e tendo aulas com o professor mais conhecido daquela naquela escola conceituada. Ele estudou numa instituição que é difícil de entrar e tem um nível de exigência muito alto. Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Mas o que isso se mistura com a minha experiência pessoal? Muito mais do que você imagina. Mas vamos continuar com o filme. O Newman, ele vê no Fletcher uma figura paterna dentro do âmbito da música. Porque depois que eles têm a primeira conversa deles, ficou muito claro que o Newman, ele vê o Fletcher como uma figura a seguir. Porque o pai dele não está interessado na música, nem a sua família tá nem aí pra ele. Você vê isso na reunião familiar em que todos estão felicitando os primos dele por, sei lá, pequenas conquistas que eles têm nas universidades dele, enquanto o Newman conseguiu algo incrível dentro do âmbito dele, mas ninguém reconhece. So that's your idea of success, huh? I think being the greatest musician of the 20th century is anybody's idea of success. Dying broke and drunk and full of heroin at the age of 34 is not exactly my idea of success. I'd rather die drunk, broke at 34 and have people at a dinner table talk about me than live to be rich and sober at 90
and nobody remembered who I was. Então, ele ter o reconhecimento, ele ser notado por alguém que realmente tem notoriedade no meio em que ele está trabalhando é algo incrível. É uma figura realmente paterna para ele. Então, ele busca pela aceitação desse pai de forma incessante. Só que o Newman, ele não se dá conta que o Fletcher, ele nunca vai ver ele como um filho. Ele é apenas um estudante mais. Porque o Fletcher, ele busca algo que não existe, que é a perfeição. Essa é a minha perspectiva do filme. Talvez eu esteja falando muita besteira aqui. O Newman, ele vai passar por várias situações escabrosas. Ele vai passar por humilhações. Ele vai ser agredido fisicamente. E mesmo assim, isso não é suficiente para o Fletcher. Tem uma parte do filme, eu tava pesquisando uma vez sobre isso, que o Newman toca a bateria. E ele tá num tempo que o Fletcher diz que não é o correto. Peraí, você tá tocando errado, tenta outra vez. Não, vamos outra vez. Até dar certo. Vamos, outra vez. E espertos no âmbito da música dizem que não tem nada de errado, ele tava tocando bem. Isso é um erro técnico do filme? Isso é um problema de roteiro? Não, é intencional. Pessoas como o Fletcher, elas fazem isso de propósito. Professores como o Fletcher, eles buscam pressionar os seus alunos pra ver até onde a pessoa é capaz de chegar. Porque, de acordo com essas pessoas, a pressão é o que faz o diamante surgir, certo? E se isso não for real? Aqui é que entra a minha experiência pessoal. Eu passei por uma situação um pouco parecida. É a mesma coisa? Não. É no âmbito musical? Também não. Mas eu sinto extremamente ligada a esse filme exatamente porque eu conheci um Fletcher da vida real. A diferença é que o professor que eu tive usava óculos. Eu entrei numa instituição e ela era bem conceituada. Inclusive, continua sendo. Nessa instituição, no primeiro ano de ensino, eu entrei sem ter consciência do nome que a instituição era muito pesado. E eu terminei o primeiro ano do curso que eu tô fazendo sem ter muita consciência de toda a situação. Eu terminei o primeiro ano, inclusive, com notas muito boas, muito contente, muito satisfeita com o meu desempenho na instituição e muito feliz, porque eu pensava que realmente eu estava preparada para isso, que eu era muito boa no que eu tava fazendo, até porque no primeiro ano do curso que eu tô fazendo, a gente trabalha bastante a questão da criatividade, além de outros aspectos. Mas a criatividade era um ponto para muitos dos projetos que a gente fazia. Eu tenho uma mente que trabalha bastante, consigo criar histórias com muita facilidade. Eu realmente pude explorar bastante esse lado e eu estava muito contente. E eu pensava, nossa, no segundo ano eu vou fazer ainda melhor. Mero engano. Porque eu não contava que ia aparecer um Fletcher na minha vida. Ok, no segundo ano eu tinha mais de uma matéria, que nem no primeiro. Só que tudo girava em torno da matéria do Fletcher. Porque a matéria do Fletcher é uma matéria troncal. É uma matéria muito importante. E o Fletcher é um professor muito pouco ortodoxo. Ele tinha métodos e formas de aplicar a matéria muito peculiares. Desde o primeiro momento, que nem o Fletcher do filme, ele chama a sua atenção da forma mais peculiar possível. Através de um personagem. O Fletcher, não importa se é o do filme, da vida real, ou qualquer um que você vai conhecer na sua vida, eles se comportam dessa forma porque eles usam um personagem. Ele quer chamar sua atenção. Aliás, eles criam esse personagem para se proteger. Porque se você tem contato com essas pessoas fora do âmbito de aula, fora do âmbito profissional, e são pessoas completamente diferentes. Pode perceber, no filme, você vê que as conversas que o Fletcher tem com o protagonista são conversas casuais, são conversas, inclusive eu considero conversas sinceras, mas sempre tem um fundo ali de interesse. Não é só conhecer a pessoa por conhecer a pessoa. Ele está coletando informações. Parents musicians? No. What do they do? My dad's a writer. Oh, what's he written? I guess he's more of a teacher, really. Oh, college. Pennington High School. What about your mother? What does she do? I don't know, she left when I was a baby. O Fletcher, ele tem esses momentos de descontração com o personagem para poder conhecer ele melhor e depois ter munição para atacar ele. I'm upset. Louder! I'm upset! You are a worthless, friendless, faggot-lipped little piece of shit whose mommy left daddy when she figured out he wasn't Eugene O'Neill, and who is now weeping and slobbering all over my drum set like a fucking 9-year-old girl. So for the final father-fucking time, say it louder! I'm upset! Isso com a intenção de depois fazer com que ele se torne um diamante, blá 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 blá. O Fletcher da vida real que eu tive contato fez a mesma coisa com a gente. Ele fazia questão de conversar conosco, de conhecer a gente a fundo para ter mais munição para atacar a gente. Heloísa, ele realmente chegou a insultar você?
vocês? Ele fez de tudo no filme, menos agredir fisicamente. Eu, particularmente, não sou daqui. Então, meu primeiro idioma não é o espanhol. Então, teve circunstâncias em que, na sala de aula, eu confundia palavras. Isso acontece de vez em quando. Não importa quão fluente eu seja no idioma, é normal que existam palavras e expressões que eu não conheça. E, no meio da aula, eu usei uma palavra, ele perguntou uma coisa, ninguém sabia falar. Eu como pessoa que sou muito participativa, respondi, mas eu usei uma palavra que não existe no espanhol, ou que se usa de forma diferente. E ele pediu pra eu repetir. Ele disse, o que você quer dizer com isso? Como que ele tava indignado com o que eu tava falando. E pra mim, na minha cabeça, o que eu tava falando tinha sentido. O negócio é que eu estava usando uma palavra que não se usa. Depois eu disse, não, isso significa isso, isso e isso. Você não entendeu o que eu quis dizer? Aí ele disse, você quer dizer tal palavra. E começou a rir de mim, na frente de todo mundo. Foi uma situação meio desconfortável, tentei deixar passar, eu levei na esportiva, até porque ele também faz esse tipo de comentários com várias pessoas, não especificamente sobre idioma, mas ele sempre tomava essa liberdade pra poder zombar dos alunos, eu diminuir a gente, pegar a gente nos pequenos momentos de deslizes e fazer com que a gente ficasse expostos à ridicularidade? A gente ficasse expostos a passar por uma humilhação. Ele sempre pegava nossos pontos fracos e jogava pra todo mundo ver. Olha como essa pessoa é débil. Além do mais, em muitas ocasiões, no lugar de humilhar algum aluno, ele se humilhava primeiro, ele ria de si mesmo, fazia esse papel de palhaço para depois humilhar a gente. Era como uma forma de justificar todas as ações dele, todos esses momentos desagradáveis em que ele expunha os nossos defeitos, dizendo, poxa, se eu tô falando mal de mim mesmo, eu também tenho liberdade de rir de vocês. E muitas vezes a gente deixava isso passar porque entendíamos no começo que essa era a forma, o método dele ensinar, até porque ele ensina muito bem, por algum motivo ele está no posto dele. Só que isso é um método de manipulação, é uma forma de amenizar toda a situação que é grave. Não é bacana você chamar um aluno de idiota, não é legal você fazer com que ele se sinta diminuído. E existem várias e várias formas de você apresentar uma matéria sem ter que recorrer a esse tipo de métodos. Nós deixamos passar porque realmente nós estávamos numa posição de inferioridade. E tendo em vista que ele era uma figura de autoridade na escola, a gente pensou, tá, tudo bem, vamos deixar passar. Por exemplo, eu sou uma pessoa que chora com muita facilidade. Eu sou muito chorona. E tem uma coisa que eu aprendi, que chorar não é um sinal de debilidade. Eu chorei até assistindo o filme da Barbie, não foi nem no final, tô falando do começo. Porque eu estava emocionada por estar vendo o filme da Barbie, porque eu brinquei bastante com a boneca quando eu era pequena. E nossa, ver esse filme sendo personificado pra mim era uma emoção muito grande. Eu tava muito contente, era um choro de alegria. E nas aulas dele eu passei por umas situações de pressão muito feias, a ponto de eu me esforçar muito num projeto e ele dizer que é um lixo, que não valia a pena ninguém ver aquilo, que era muito ruim, e eu senti que todo o meu trabalho não valeu porcaria nenhuma. As noites sem dormir que eu passei pra poder terminar coisas que ele pedia, que eram muito absurdas, não valeram pra nada. E isso tirava de mim esse sentimento ruim de, poxa, eu sou menos, eu sou ruim, eu sou o pior possível. E eu chorava. A diferença do Newman é que eu não tinha essa determinação de mostrar pro Fletcher que eu era incrível, que eu realmente merecia aquilo. Eu só queria terminar esse curso para depois fazer outro, porque é como se fosse uma ponte. Aqui o sistema de ensino funciona diferente, né? Você faz uma espécie de curso técnico e para acessar um curso tecnólogo da mesma área é necessário ou você fazer o bachillerato ou você fazer esse curso técnico primeiro, que aqui se chama grado médio. Eu comecei a duvidar das minhas capacidades. Eu comecei a pensar que eu era ruim de verdade. Ele causou, no lugar de tirar o melhor de mim e de muitos dos outros alunos, ele causou o efeito Pigmaleão. Eu comecei a acreditar que eu era muito ruim. Até agora eu tô tentando lutar contra esse pensamento de que eu sou ruim. Eu não sou ruim. Eu tenho minhas qualidades. Que elas sejam diferentes dos outros alunos, se ela é diferente do que o Fletcher tá buscando, isso já é outra história. Mas eu realmente acreditei nisso. Eu realmente acreditei que eu era uma pessoa incapaz. O Newman, ele, diferente de mim, ele realmente acreditou sempre no talento dele. Ele sempre gostou daquilo. Quando uma pessoa tem muito claro o que ela quer pra vida, ela realmente vai. Só que até pessoas com grande determinação, como o Newman, elas desistem. Até porque você vê no filme que existe um momento em que ele já não aguenta mais. Ele foi se apresentar
depois de ter sofrido um acidente, porque ele realmente queria demonstrar pro Fletcher que ele estava empenhado em ter um nome. E mesmo assim o Fletcher foi lá e disse: você está destruído. Isso me doeu tanto. Claro, logicamente, eu não passei por um acidente, mas teve noites que eu passei sem dormir. Literalmente, teve uma vez que eu dormi um total de 0 horas. Eu só dormi 40 minutos no metrô pra chegar na escola, entregar uma série de trabalhos que ele pediu, porque não me deram tempo eu terminar anteriormente, porque era muita coisa que ele pediu, pra depois dizer: não precisa. E levar em desconsideração todo o trabalho que a gente fez e me dar um 0 numa prova. Sabe? É frustrante, porque eu me esforcei tanto na matéria desse homem, eu me esforcei tanto. Eu acho que eu nunca me esforcei tanto numa matéria pra ganhar um 0. Aprovei a prova teórica desse homem. A gente fez um trabalho em grupo que tava incrível. A gente saiu da boca dele dizendo: nossa, conceitualmente o trabalho de vocês é incrível, mas a gente não pôde executar o trabalho porque ocorreu um problema na hora da montagem. E um dos nossos companheiros, eu não tô querendo botar a culpa no meu companheiro, mas ocorreu um acidente e toda a equipe foi desqualificada. Então não importava que eu tivesse me esforçado muito pra fazer a prova dele. Fiz um trabalho muito bom. Tudo pra depois ouvir como ele está decepcionado com cada um. Pra essas pessoas como o Fletcher, não importa o quanto você se esforce, não importa o quanto você se dedique, você nunca vai ser o suficiente. Mas o Fletcher da vida real que eu conheci, ele tem uma certa peculiaridade. Pro pessoal que tem primeiro contato com ele, a situação é muito tensa. Porém, quem decide repetir a matéria com ele, porque ele repete 80% da turma, ele dá uma colher de chá. Ele facilita as coisas para as pessoas. É uma lógica que para mim não tem sentido. Eu vi pessoas que se esforçaram enormemente na matéria dele, pessoas que tiraram nota boa na parte teórica e ainda conseguiram fazer na parte prática coisas incríveis para depois conseguir um 3, um 0, um 4. Eu fiquei indignada. Ele dizia: nossa, a nota não é importante. Importante é você ser um bom profissional. Mas a nota é necessária pra gente passar. Pra gente depois fazer a parte prática. Pra gente continuar adiante. Você reter os alunos ali pra tentar dar uma lição e dizer: nossa, vocês têm que buscar sempre ser bons profissionais e demonstrar que vocês são os não tem sentido pra mim. Uma coisa que eu acho interessante sobre o Fletcher, que eu conheci, é que ele é cheio de discurso. E os discursos dele sempre tem algum grau de incoerência. Só que o Fletcher, ele tem algo que a maioria do pessoal da turma não tem. E o do filme também. Ele tem experiência, ele conhece as pessoas, ele sabe como conhecer as pessoas, de uma forma que ele vai usar isso como arma de munição para os seus alunos. E aí eu te pergunto, você quer ter um professor que dispare em você e usa isso como justificativa para poder tirar o melhor desempenho dos alunos? Eu sei que no mercado laboral as coisas são difíceis, ninguém vai ficar passando a mão na cabeça, mas até eu entender que eu não era tão incapaz, que eu já tinha passado por coisas muito piores do que ter a matéria do Fletcher, do que ter contato com esse professor que parecia mais um ditador que qualquer outra coisa, até eu entender que eu realmente era uma pessoa capaz, demorou demais e o estrago já estava feito. A minha mãe até disse pra mim: nossa, Heloísa, eu te via destruída, chegando em casa destruída, super triste. Inclusive, um dos motivos pelos quais eu baixei a frequência de postar os vídeos no canal é que eu realmente tava deixando de acreditar em mim. Eu tava pensando que eu era ruim em tudo que eu fazia. Eu tava pensando: nossa, isso aqui é um lixo, isso aqui é ruim, isso aqui... Porque era isso que eu tava escutando toda hora. Eu tava gravando o vídeo e esqueci de mencionar algo importante. Dar um pequeno contexto. Porque falando desse jeito, dá a impressão que foi o Fletcher que fez com que eu deixasse de postar vídeo. Na verdade, eu já tinha deixado de postar com certa frequência antes dele. Eu tenho um problema muito sério que é me auto-sabotar. E eu já tenho esse problema desde faz muito tempo. Só que, pouco antes de começar as aulas do segundo ano, eu tava com a ideia de direcionar o meu canal pra falar sobre conteúdos audiovisuais, porque é o que eu gosto, é o que mais eu tô consumindo ultimamente. Eu queria falar sobre videoclipes que eu gosto, sobre capas de álbum que eu acho muito bacanas, compartilhar a minha opinião sobre essas coisas, mais por entretenimento próprio que que por qualquer outra coisa. Só que começaram as aulas e desde o primeiro dia ele bombardeia a gente dizendo: poxa, vocês são incapazes, vocês não entendem nada da indústria do entretenimento, vocês acham que vocês sabem de tudo, vocês não sabem de porcaria nenhuma. Então, cada dia era reafirmada essa ideia de que eu não era uma pessoa capaz, de que o que eu tinha pra falar não era relevante. Se eu já tava desanimada, se eu já tava indo pra baixo, eu já não tinha tanto tempo livre quanto eu gostaria, e o pouco conteúdo que eu gravava eu não gostava, pronto.
Então, a frequência dos vídeos que eu fui postando no canal diminuiu devido a uma série de fatores. Ele apenas deu um empurrãozinho final. É triste, né? Porque, realmente, existem pessoas que às vezes assistem os vídeos do meu canal, deixam um comentário e dizem, nossa, que bacana, gostei do conteúdo, vou ficar. E depois se dá conta que eu não posto. Que eu não sou uma pessoa que posta com frequência. É triste, né? Mas, enfim, é isso. Eu vou fechar o parênteses e continuar com o vídeo. E eu sei muito bem que eu não sou uma profissional. Todo o pessoal ali da sala não era profissional. Ninguém era uma pessoa realmente preparada. Logicamente, o nosso trabalho é um lixo em comparação com pessoas que já têm muita mais experiência do que a gente. Os parâmetros para poder medir o desempenho de um estudante e de um profissional deviam ser diferentes. Você falar logo de cara que a gente é lixo, que a gente é ruim, que a gente é isso e aquilo, não ajuda, sabe? Então, foi uma experiência muito traumática, foi muito ruim. E reassistir o filme do Whiplash outra vez, tendo vivido essa experiência, foi tenso. Eu tive que parar o filme várias vezes, porque é como se eu estivesse me vendo ali na tela. Era como se eu estivesse vendo o Fletcher que eu via na vida real. Era daquela forma que o Fletcher falava com a gente. Era daquela forma como ele gritava com a gente. Só tirando a parte de agressão física, porque isso daí daria um bom processo, a gente passava por situações absurdas. Aí você pensa, poxa, como é que esse cara ainda continua na instituição? Porque ele tem algo que o Fletcher do filme tem. Ele tem um nome. Gente, ele chegou até a ganhar um prêmio importantíssimo dentro da área dele aqui no país. Pelo que eu ouvi, recentemente se tomaram medidas para que a situação fosse mais amena, mas eu ouvi histórias anteriores desse professor que fizeram eu ficar com os cabelos assim, ó, de pé. E por que pessoas assim continuam dentro das salas de aula? Porque elas traem resultados, porque elas tiram o melhor dos melhores alunos. Mas também aí eu lembro de outra fase do Newman no próprio filme. Quantas pessoas cheias de talento não deixaram isso tudo porque você desmotivou elas? But is there a line? You know, maybe you go too far and you discourage the next Charlie Parker from ever becoming Charlie Parker? No, man, no. Because the next Charlie Parker would never be discouraged. É isso que me preocupava. Eu vi pessoas cheias de talento, cheias de potencial para poder serem grandes profissionais dentro do âmbito de trabalho do Fletcher, não chegando lá porque o Fletcher ele simplesmente colocou uma barreira. Ele disse, olha, você não vai conseguir porque você é um merda. Bom, eu não vou ficar me estendendo muito aqui, o vídeo já tem quase 30 minutos e eu vou ter que editar isso aqui. É um pouquinho complicado falar sobre isso, é um pouquinho complicado organizar meus pensamentos, foi uma experiência muito ruim. Isso também me lembra que tem certas coisas que só é bonito a gente ver num filme. É uma experiência traumática que eu vou levar pra toda a minha vida. Eu nunca fui tratada tão mal numa sala de aula. Inclusive, nesse segundo ano do curso que eu tava fazendo, fui vice-representante. Então, eu sinto que eu podia ter feito muito mais pelos meus colegas de trabalho e eu não fiz. Eu podia ter sido muito mais vocal sobre o problema que a gente tava passando. É triste porque eu sei que esse tipo de situação vai se repetir. Eu tive que ouvir comentários muito desagradáveis. Por exemplo, comentários classistas, que eu não vou entrar em detalhes. Eu já ouvi muitos comentários xenofóbicos vindo da boca do Flash. Eu não tenho nada em contra a pessoa dele. Inclusive, eu acho ele uma pessoa bem peculiar. E se ele chegou onde ele tá, é porque ele teve que se esforçar. Mas existem limites, sabe? Poxa, será que esse daqui é o melhor método pra conseguir grandes talentos? Enfim, é isso. Eu não vou ficar me complicando demais. Porque senão eu vou começar a chorar. Ninguém quer me ver chorando aqui no canal. Eu também não quero ficar chorando. Porque eu fico feia chorando, gente. Eu quero estar fabulosa no vídeo. Já basta uma espinha na testa. E eu com a cara toda vermelha, inchada de choro. Um beijo pra você. Espero que você tenha um ótimo dia. E quando você vê um Fletcher por aí, não deixe passar. Busque seus direitos, tá bom? Não seja como eu. Fui muito covarde. E tchau.